Bom dia, nós somos a equipe 1, o meu nome é Jorge. Meu nome é Clara. Eu sou o Alexandre. Eu sou Yasmin. Meu nome é Lívia. E esse é o nosso podcast sobre o livro Assassinato no Expresso Oriente. Então, começando, a gente vai fazer uma revisão geral dos 5 primeiros capítulos do livro, apresentando o que a gente achou mais interessante de falar aqui, e também uma visão geral do livro, com mais ou menos isso. Começando pelo capítulo 1, é apresentado o personagem, um detetive chamado Poirot, que, assim, o que eu achei interessante foi que ele não é um personagem, aqueles personagens novos, que tem aquela vontade de aventura. Ele já é um personagem mais velho, e ele tá assim, ele tem um caso e ele começa entrando num trem. Uma parte interessante que você já começa a ver no começo do livro já, são as características, as personalidades dos personagens. Dá pra você perceber que eles são bem emotivos, que é como se cada um tivesse a própria história. Ninguém é tão, como eu posso dizer? Avulso. Avulso. Como se não apenas o protagonista tivesse uma própria história, mas sim todos. Então você acaba criando afeto por todos e ao mesmo tempo você começa a suspeitar de todos, porque todos têm uma história rica, entendeu? Sim, tanto é que no começo, esse primeiro trem que ele embarca, só tem 2 pessoas e já dá pra notar muitas características fortes em cada um deles. Por exemplo, que um é um governador indiano e ele odeia estrangeiros. Outra que é uma mulher que ela tem bastante envolvimento político e é algo que, assim, na época, pelo menos do livro, não acontecia muito, e ela é uma defensora dos direitos feministas no geral, e dá pra ver, assim, que todos eles têm características emotivas bem fortes. E depois, assim, ele chega até um local, fica em um hotel e pega um trem que vai pra Iugoslávia. Esse expresso, assim, é um trem expresso, e uma coisa que é notável que acontece uma espécie de imprevisto, porque na época do ano, que era o inverno, que estava sendo retratado o livro, não havia muitos passageiros nos trens, tanto que no primeiro trem havia apenas 2 pessoas, e nesse estava lotado, tanto que ele pede um leito e todos os leitos estão lotados e tudo mais. E a história de verdade começa quando ele entra nesse trem e vê todas aquelas pessoas com bastante características, como a Clara citou aqui anteriormente. E o capítulo 4 já é dado, assim, uma espécie de pequeno susto. É um sustinho que tipo, acontece um barulho, que aí o personagem principal ele acaba indo ver o que vai acontecer. Ele sai pra ver, mas na verdade era só um alarme falso, mas vocês percebem que realmente aconteceu algo depois. Foi só um alarmezinho falso que, oh meu Deus, morreu. Ah não, pera, deixa eu voltar a dormir. Tá vivo. Sim, é prévia pra saber do que vai acontecer depois, porque é ouvido um grito, ele já se desespera, vai conferir o que aconteceu, e na real não aconteceu nada. Então, inclusive, o livro, já dá pra notar, pelo que o Alexandre e o Jorge falou, ele é cheio de detalhe. E aí o leitor já começa a poder tirar suas próprias conclusões, a suspeitar, a duvidar, e já começa a ter uma estimativa do que pode acontecer. Então, no capítulo 5 é onde acontece o assassinato. Eles estão na neve, indo pra Iugoslávia. E especificamente lá, onde aconteceu o assassinato, é onde eles não inspecionam os trens. Ou seja, exatamente ocorre o assassinato, que nem a Yasmin falou. E é justamente nesse lugar que não tem a checagem do As vagão. autoridades não checam os vagões dos trens, ou como estão os passageiros e tal. E, pra piorar, eles estavam presos na neve. Retratando um pouco sobre a xenofobia que tem no livro, a Agatha Christie ela introduziu isso, mas tipo por fatos e não por crítica social. E isso é porque no livro, durante uma etapa lá, ela fala sobre uma mulher que começa a contar sobre a sua filha, e ela sempre começa a iniciar uma fala com uma pessoa sobre sua filha. E como ela, por exemplo, a filha dela fala que a viagem seria ótima para ela, só que a parte xenofóbica nisso é porque ela sempre fala sobre a vida americana, que é perfeita e tal, e por ela ser americana e estar indo pra Iugoslávia, ela estaria meio que querendo introduzir a cultura americana na região oriental. Isso. E a gente também pode ressaltar um pouco sobre a escritora e algumas curiosidades dela, que na verdade nem são curiosidades, são tipo algumas coisas sobre ela. Fatos, exato. Isso. Fatos. Enfim, os fatos que eu posso falar sobre ela é o jeito que ela fala sobre... na escrita dela. A escrita dela é totalmente detalhada. O cenário.
Exato. Os personagens são Sim, desenvolvidos. isso. A paisagem. Sim, isso. Ela é maravilhosa. Ela é clássica. Então, esse foi o nosso podcast. Nós somos a equipe 1 da Sala 1. E é isso. Ela, sim, eu tava. Ela faz. Você estourou o áudio. Parabéns. Estragou o áudio. Estourou. Pode estourar aqui. Claro, ficando surdo. Então, eu vou. Nós somos a equipe 1 da Sala 1. E é isso. Susto. Vem aqui. Que susto.